encontrei a Igreja da Graça pela madrugada, nos cultos de madrugada do R.R. Soares, e desde aquela época comecei a escutar, onde eu vim até aqui e a palavra tocou no meu coração, vim um dia, vim dois e acabei ficando. Olá amigo, tudo na bênção? Chegou o nosso momento e você que vem acompanhando as programações Blumenau na Graça sabe que nós estamos em uma série de estudos aqui em nossa igreja sobre o Espírito Santo. Já estudamos algumas lições, como por exemplo, ele fortalece, né? Ele é aquele que ajuda o fraco, o cansado, ele é o consolador. Como também estudamos que ele é o penhor do crente, ele é a nossa garantia. E no dia de hoje nós vamos lá a Efésios 4, daqui a pouco, num texto que trata a respeito também do Espírito Santo, mas de um outro assunto, dizendo que nós não devemos entristecê-lo. Eu creio que essa mensagem vai lhe tocar da forma que também me tocou. A verdade é que quando eu subo ao altar para pregar, não é uma mensagem tecnicamente preparada. É um assunto que Deus tratou comigo e que eu simplesmente exporto esse assunto com a igreja e contigo no dia de hoje. Tudo bem? Espero que essa mensagem fale contigo. E quanto a nós, faça contato através do nosso WhatsApp pastoral, que aparece inclusive em sua tela. Tá bom assim? Pegue nota, escreva para nós. Quero muito esse caminho, sabe, duplo. Envio notícia, você me envia notícia, isso aí é muito bacana, tá bom? Vamos à mensagem, eu já volto. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Lembra do hino? Diga. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Vamos junto? Vamos juntos? Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Solte a voz, irmão, louve. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Solte, solte, solte a voz. Eu hoje estou bem,
mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Deixa a tua alma louvar. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Deus querido, fale conosco. Queremos e não apenas queremos, precisamos ouvir a sua voz. E que neste nosso encontro festivo, mas com muito juízo, queremos e precisamos ouvir a sua voz. Fale conosco, fale conosco, é a nossa oração. E você diga amém. E aplauda ao Senhor, irmãos, aleluia. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo todos, bem-vindo quem visita, bem-vindo quem já é de casa. Nós vamos agora para a Bíblia e eu creio que o Senhor vai falar conosco. O livro que eu pedi para você abrir, qual é o livro? Efésios. E qual é o capítulo? É o 4. O versículo ainda não falei, o versículo é o 30. Esse é o versículo chave de toda a leitura de hoje. Pegue nota, grifa e vamos aprender juntos. O verso 30 diz bem assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então a Bíblia está falando sobre o Espírito Santo. A verdade é que já é o terceiro culto que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Isso não foi nada programado, é por ação de Deus, por ação do Espírito Santo mesmo. E a nossa matriz lá, São Paulo, também vem fazendo uma série de estudos sobre o Espírito Santo. Sem dúvida foi uma jesuicidência, não é? Primeiro nós falamos que o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, não foi? No domingo passado nós falamos que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia. E hoje vamos falar a respeito dessa leitura que você acabou de observar. Não entristeçais o que, irmão? O Espírito Santo de Deus. Então o que é que o texto sagrado está dizendo? Que é possível nossas atitudes, fazer ou deixar de fazer, fazer com que o Espírito de Deus fique triste. É possível deixá-lo triste. É óbvio que nós como cristãos, é óbvio que você como homem de Deus, mulher de Deus, já num primeiro momento se pergunta: meu Senhor, se tem algo que deixa o Senhor triste, é óbvio que eu não quero fazer, é óbvio que eu não quero cometer, eu não quero deixar o meu Deus triste, eu não quero ser um motivo de tristeza para o meu Senhor, eu não quero deixar o meu Senhor triste. Eu imagino que já é a primeira pergunta que vem ao seu coração: e o que é que deixa o meu Senhor triste? Não é verdade? Então essa é a nossa lição de hoje. As nossas atitudes, seja fazer ou deixar de fazer, são capazes de deixar o Espírito de Deus triste, entristecê-lo. Aí no mesmo capítulo, a Bíblia traz uma lista, não é pequena não, viu, irmão? É grande. Uma lista de coisas que faz com que o Espírito de Deus se entristeça. Está dentro do mesmo contexto. É só você voltar o olhar agora para o versículo 17, vou ler um tanto, para você compreender que há várias, a lista é grande, né? E se porventura você faz, eu faço, nós fazemos, vamos eliminar para não deixar mais o Espírito de Deus entristecido. Verso 17 diz assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Vaidade já seria uma palavra-chave ali para grifar. Verso 22, que quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Outra palavra-chave, despojar do velho homem. Verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verso 25, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Outra palavra boa para grifar ali, deixar a mentira. 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, que é mais grifo, irai-vos e não pequeis, ficar bravo, estourar. Verso 27, não deis lugar ao diabo. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Grifar ali, furtar, não furte mais. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aqui a palavra-chave é palavra torpe, ou seja, o que vai falar não vale a pena, vai trazer problema, não fale. Verso 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada de entre vós. Você percebe que a lista é bem extensa. Verso 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu fiz questão de ler os versículos só para você ter uma visão geral de que há muitas coisas que fazem com que Deus fique triste. E é algo que merece sim, talvez de uma outra ocasião a gente trate detalhadamente de cada um. Mas ali no passar dos olhos, eu novamente digo, onde eu pedi para você grifar, se não grifou, faça. O verso 17, por exemplo, foi sobre a vaidade. O verso 22, despojar do velho homem. O verso 25, deixar de lado a mentira. O verso 26, irai-vos e não pequeis. O verso 27, não dê lugar ao diabo. O verso 28, não furte mais. O verso 29, nenhuma palavra torpe. O verso 31 é ele inteiro. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, tudo isso aí seja tirado de entre nós. Então percebe que a lista, repito, insisto, é grande, é extensa. É muito grande essa lista. São coisas que as pessoas fazem ou, porventura, deixam de fazer, que faz com que o Espírito de Deus se entristeça. Mas apesar da lista ser grande, hoje eu quero me concentrar no versículo 25. Repito, a lista é grande, mas hoje eu concentro no 25. Você pode ler o 25 comigo? Vamos juntos? Pelo menos o comecinho dele. Pelo que, quero ouvir sua voz, vença os abafadores. Pelo que o texto diz? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, sobre o que é que o texto sagrado está tratando conosco hoje? Deixar a mentira. Esse aqui é o foco. Dentro de um contexto de coisas que entristecem o Espírito de Deus, está a mentira. Já fica muito claro, né, irmão? Você já deve ter ouvido falar que a mentira tem perna curta. O texto sagrado já diz quem é o pai da mentira. O texto sagrado já diz também que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Já diz a Bíblia também que a forma de nos aproximarmos do Senhor, lá no Evangelho de João 4, 24, está dito que importa que o verdadeiro adorador adore ao Pai em espírito e em verdade.
Já diz também um texto, o próprio presidente recita um bocado, é um texto sagrado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então poderia despejar muitos textos falando a respeito da verdade, que o nosso Deus, ele é pela verdade. O nosso Deus não tem meia conversa. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é pela verdade. Ele é na sinceridade. A melhor forma de você encontrá-lo também é na verdade. E digo que a oração mais poderosa é aquela que você faz também com verdade. Você não está bem, você conta tudo isso em oração. Senhor, eu vou lhe contar, o senhor já sabe tudo, mas senhor, hoje eu não estou legal. Essa oração é poderosa. Senhor, eu não estou bem, sabe o que é? A mulher, o patrão, o vizinho, sabe lá, o cachorro. Aí você vai contando toda a verdade. Senhor, eu não estou legal. Diz a Bíblia de uma mulher que veio por trás e tocou na orla do manto de Jesus, e a Bíblia diz que logo a enfermidade dela secou-se, era aquela do fluxo de sangue, estancou na mesma hora a sua enfermidade. Se você for lá, lembrar desse texto, a Bíblia diz que quando Jesus perguntou, quem me tocou? Porque dele tinha saído virtude, a Bíblia diz que aquela mulher lhe contou, você lembra desse texto? Toda a verdade. A verdade é libertadora, irmão. É ruim, sabe, quando a pessoa pega o péssimo hábito de mentir, porque aí ela mente de novo para cobrir uma outra mentira, e mente de novo, e sabe, vira um balaio de gato, vira uma lambança, só para poder tapar uma mentira que ela fez lá atrás. Nós somos, e o Espírito de Deus é, pela verdade. Você percebe que o texto sagrado ainda disse lá no que lemos, verso 25, né? Falai a verdade, o que está dito? Cada um com o seu próximo. Então a verdade não é só algo que está no nosso interior, não. As nossas convicções, que já é importante, mas a Bíblia está falando do nosso relacionamento com os demais, cada um com o seu próximo. Aí eu digo, irmão, quem dera se todos os casais fossem verdadeiros um com o outro. Quem dera se as amizades fugissem da mentira e apostassem também na verdade. Quem dera se os funcionários ou as autoridades sobre os funcionários operassem apenas na verdade. Quem dera se todas as autoridades, seja eclesiásticas, políticas, ou seja qual outra for, operassem apenas no princípio da verdade. Teríamos sem dúvida um mundo melhor. Só que o problema, irmãos, é quando a gente entra na ideia, em aspas, do politicamente correto. Aí a pessoa fala o que alguém gostaria de ouvir, mas não está sendo verdadeiro. Você entende? Aí começa então a falar para ser bem ouvido. Começa a falar para o discurso ser muito bem querido aos ouvidos. E começa então a entrar num discurso de falsidade. Começa então a falar para agradar. Começa então a viver um mundo paralelo. Começa então a mentir. Você gostou? Como eu gostei. Você entende o que eu estou falando? Situações em que a pessoa, talvez para agradar A e B, deixa de ser verdadeiro. Aí dentro disso, irmãos, poderíamos falar tanto, e vamos falar um bocado. Verdade até entre o matrimônio. O marido ser verdadeiro com a mulher ser verdadeiro com o marido. Situações que às vezes aborrecem, que entristecem, seja desde a vida íntima do casal, ou seja, simplesmente decisões que um toma e que não é verdadeiro com o outro. Desde uma economia, desde um gasto, desde um investimento, na vida a dois é necessário haver acordo. No que vai gastar e no que vai economizar, é necessário haver acordo, é necessário ser verdadeiro um com o outro. No princípio, se você for lembrar lá de Gênesis, a Bíblia diz que o Adão e a Eva, eles não tinham essas vestes como nós temos hoje. Então, dentro do princípio de que eles não tinham que esconder um do outro,
eram, sabe, transparentes um com o outro, pegando isso emprestado para nós. Não é para a gente se despir e agora voltar como se fôssemos índios, não, mas numa ideia de que entre o casal não deve haver mistérios, segredos, ser transparentes, ou pegando o tema, verdadeiros uns com os outros, verdadeiro com o patrão, verdadeiro com o subordinado, verdadeiro com a namorada, verdadeiro nas finanças. Pessoa que dá nó em gota d'água, irmão, está todo enrolado e ainda está comprando mais. Pessoa, eu não sei, eu já tive esse desprestígio, para não falar coisa pior, de alugar uma casinha minha há algum tempo, irmão, e pense que inquilino fanfarrão, malemar pagar o próprio aluguel. Mas, meu Jesus querido, pessoa tem que ser verdadeira. Se você, por alguma razão, não tem um recurso de alugar aquela casa, pois não é aquele lugar que você vai morar. Ah, a grana está curta, então você vai mudar para uma casa menor, meu queridinho. Mas se não tem recurso, libera a casa para outro morar. Entende ou não? Sermos verdadeiros nas questões financeiras, pessoal. Não quer dizer que nós não podemos passar por momentos delicados, como o mundo ainda está passando. Com a graça de Deus, Blumenau e várias cidades, a gente vê que está se comportando bem, mesmo neste período difícil. E você diga graças a Deus, e que a bênção do Senhor lhe alcance sobre isso aí também. Mas, qual é a linguagem? Sejamos verdadeiros também nas finanças. Se for necessário baixar um degrau, entenda isso com juízo, para manter a saúde financeira, baixe, mas não leve uma vida de mentiras. Você entende o que o texto está falando? Não faça isso. Vai ver que está todo enrolado, mas não desce do salto. Está todo enrolado, e dá-lhe cheque, e dá-lhe cartão, e dá-lhe cheque, e promissória, e o nome aqui, e o nome acolá. Aí o nome dele já foi para o lixo, aí ele virou: ô seu Moisés, me empresta seu nome. Ah, já sujou de uma... Ô dona Cátia, me empresta seu nome. Entende o que eu estou falando? Não vou dar nem muita bandeira, mas você já deve ter visto muita gente fazer isso. Aí se enrola todo, aí o carrinho que tem, a moto que tem, joga no nome de alguém. Tem gente que faz isso ou não tem? Aí alguém vai procurar fazer lá uma busca e apreensão, o cidadão não tem nada. Por que não tem nada? Porque é um mentiroso. Por quê? Porque ele está ganhando a vida assim. Ainda hoje de manhã, vou lhe contar uma. Desci do altar, no intervalo de um culto para o outro. Estava rolando ali as notícias no Insta. Daqui a pouco abriu uma propaganda, e é até bom a gente se cuidar nisso. E a propaganda imitava purinho, irmão, um site desses de vendas online, mas imitava purinho até na cor, vou até lhe dizer, Americanas. Mas tudo igual, logo e pá, e um televisor 50 polegadas. 50 polegadas. Lá com várias propagandas, promoção, 500 e parará. Ai, irmão, só cai quem quer. Um monitor, uma TV de 50 polegadas é 3 pila e tarará. Que trem doido que é esse negócio de você querer clicar lá, irmão, e querer comprar? Uma TV de 32 é R$1.000. Olha aí eu falando preços aí. Como que um de 50 vai ser 500? Mas você acha que tem gente que não clica lá e cai no golpe? Por que que cai? Porque tem pessoas que não são verdadeiras. Aí você clica, aí você vê e-mail errado, você vê que o site não é o site oficial, você vê que o link não é o link oficial. Então, voltando à mensagem de hoje, o que estamos tratando? Precisamos ser verdadeiros. Não podemos ser da mentira, tanto entre nós, como principalmente para com Deus. Tem um texto, Atos 5, abra lá. Trata a respeito de um casal que pensou que ia ser fácil mentir para Deus, mentir para o Espírito Santo. E eu digo para você com muito temor, não caia nessa. Deus vê tudo, Deus está vendo tudo.
mesmo que pareça que o patrão não viu, que o chefe não viu, que o pastor não viu, que o vizinho não viu, que a mulher não viu, talvez você se ache esperto, mas Deus vê tudo. Sejamos pela verdade. Como se diz no ditado, né? A mentira tem perna curta, não vale a pena. E o mesmo bicho que atiça alguém a fazer errado, é o mesmo bicho que depois coloca lá na capa do jornal a mentira que alguém fez. Veja o que diz em Atos 5, verso 1. Estamos falando sobre não entristecer o Espírito Santo, e estamos falando de um item da lista, que é qual, irmão? Não mentir. Verso 1 de Atos 5 diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que, olhe bem, mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade, aquela propriedade? E ela disse: sim, foi portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar ou mentir ao Espírito do Senhor? Eis que a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu também. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Do que é que nós estamos falando? De um casal que mentiu para o Espírito Santo de Deus. Achou que ia ser fácil, achou que ia passar batido, achou que ia enrolar o profeta muito fácil. Penso, que nada, eu ainda estou entregando ofertas na igreja, eu ainda estou sendo gentil com a igreja, você entende o linguajar? E eu ainda estou bem, o profeta eu acho que ainda vai pôr meu nome no mural como o ofertante do mês, vai ver, ele fantasiava isso na cabeça. Eu confesso para você que no começo da minha fé, eu lia esse texto e entendi errado, porque o texto fala sobre dinheiro, não é? E quando a gente não entende a essência do texto, ou o que verdadeiramente o texto quer dizer, a gente chega a pensar que o problema é o dinheiro. E alguém talvez, dentro dessa lição, fala apenas sobre ofertar e dizimar, o que de fato é verdade. É bonito, irmão, nós sermos membros da casa de oração, é bonito dentro da prosperidade que Deus nos dá, nós podermos ser gentis, tanto com a obra do Senhor, como também com o próximo, isso é divino. Há um texto sagrado que diz que a alma generosa prosperará, isso é bonito. Você já ouviu várias vezes eu dizer, e eu repito, insisto nisso, de que o ofertar e dizimar para nós não deve ser uma obrigação, tem de ser uma devoção, fazê-lo com amor, e não vejo nada mirabuloso, muito menos de falar isso em uma transmissão ou numa gravação, porque é simples como eu estou lhe falando. O Senhor nos abençoa e não tem problema nenhum, nós queremos ser gentis com a casa dele, com a obra dele, para que a obra prossiga, para que não tenha necessidades, para que a casa de Deus amplie, melhore e leve o evangelho aos 4 cantos, não temos dificuldade nenhuma nisso. O ofertar e dizimar é parte do processo. Amém, gente? Eu até abro parênteses, às vezes algumas pessoas retêm parte do preço, como foi o caso deles, né? Então eles ofertaram ou dizimaram? Sim, fizeram, mas não fizeram na totalidade. Então aqui, é só para não perder o momento da leitura, às vezes tem gente que é muito gentil, sabe?
Porque talvez tenha um dízimo um pouco mais abastado, tem uma condição um pouco maior que a média, e às vezes ela é muito gentil, e ela diz, puxa, eu gosto da igreja A, como eu também gosto da B, eu até gosto da C. Aí tem gente que é muito gentil e fatia o dízimo em 3 partes, só para você entender e não perder esse momento. Aí ajuda um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho acolá. Puxa, que alma generosa. Tá certo, pastor, vai parecer estranho eu falar isso aqui, mas não tá não, viu, irmão? Porque a forma correta é você dizimar ou ofertar no local em que você se alimenta, na casa de oração que você congrega. Se a casa de oração é esta, que aqui seja. Se porventura é uma outra casa de oração, que lá seja. Se porventura você está em transição de igreja, que você até anunciou, fulano, olha, eu estou agora congregando aqui, ou ali, ou acolá, e lá estou, não fica preocupado com a minha alma não, eles já me receberam no Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? E ali que o seja. Quem entende isso, balança a mão, estou entendendo? Isso é importante. Então o problema, de uma parte, de que eles então retiveram parte do preço, mas eu não quero reduzir a mensagem no ofertar e dizimar, que não é esse o principal. O profeta, ou o sacerdote, ou o servo do Senhor, disse, você não mentiu para homens, você mentiu para o Espírito de Deus, mentiu para Deus. Então onde é que está o agravante dessa leitura? Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Onde é que está o agravante? Mentir. É aqui que está o mentir. No caso, eles mentiram também no assunto dinheiro, mas o grave é mentir. Então aqui está a nossa lição de hoje, irmão. Uma das coisas que entristece o Espírito Santo é mentiras. Vamos agora levar para o assunto espiritual. Pessoas que levam uma vida de mentiras. Pessoa que leva uma vida de 2 caras. No domingo é um santo. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sabe? Só o poder da glória. Vida financeira, então, das mais atrapalhadas. E compra mais. Está errado, isso deixa o Espírito de Deus triste. Nas nossas devoções, na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração, o Senhor exige que sejamos verdadeiros. Eu lembro de novo o texto que eu já citei, Evangelho de João 4:24, que está escrito lá, importa que o verdadeiro adorador, lembra do texto? Adore ao Pai em espírito e em verdade. Essa aqui é uma ordem do Altíssimo. Se você quer servi-lo da melhor forma possível, é necessário agir com verdades, sem nenhuma meia palavra, sem nenhum desconforto do falar na presença e criticar na ausência, mas ser verdadeiro quando está sendo visto, como ser verdadeiro quando ninguém estiver vendo. Há quem diga que moral ou reputação, ou verdadeiramente você é, o que faz quando ninguém está te vendo. É aí que está em jogo. Quão verdadeiros nós somos. Quão honestos nós somos. Quando estamos num computador e ninguém viu. Quando tem alguém na sala ou quando estamos sozinhos. Quando temos chance de fazer errado, quando estamos talvez até longe de casa, num local que ninguém nos conhece, é nessa hora que nós também temos que ser pela verdade. Vamos ser claros, o Espírito de Deus fica triste quando alguém dá lugar à mentira. Fecha a Bíblia ali adiante, poderia ler mais, mas qual é a lição de hoje, pastor? Abandonarmos a mentira. Se porventura alguém tem dupla personalidade, se porventura alguém leva isso, de na presença ser uma coisa e na ausência ser outra, enquanto está sendo notado é uma coisa,
e quando ninguém está observando é outra. E eu quero que você saia deste culto hoje sabendo que isso é um dos assuntos que deixa o Espírito de Deus triste. Então, no contrário, é muito claro a gente entender, o Senhor, Ele é pela verdade. Seja você também pela verdade, verdadeiro, preto no branco, sem nenhum meia conversa. Quer dizer ser grosso? Não, não misture as coisas, mas quer dizer ser verdadeiro. Ô irmão, isso aqui é lição para todos nós, viu? Vale do altar, como vale para qualquer um que esteja visitando. Deus quer que sejamos verdadeiros, tudo pela verdade. Amém, gente? Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, eu vou ter prejuízo. Pois é, você nem deveria ter caído na cilada de mentir. Pastor, se a minha mulher descobrir a verdade, ela me larga. Pois é, então você entrou no matrimônio mentindo. Ah, eu só falei que eu tinha lá muito gado. Eu só falei que eu tinha um terreno lá de uns 30 mil metros quadrados. Pois é, você vai manter essa mentira até quando? Ah, eu só falei que eu tinha uns investimentos na Bolsa de Valores, e um hotel lá em Nova York, e outro aqui em Balneário. Olha só, você vai levar essa mentira até quando? Seja pela verdade. Amém. Deus ama a verdade. Pastor, se eu for agir na verdade, eu vou ter que baixar até o meu padrão de vida. Pois é. Mas eu falo com muito temor a Deus, irmão. Deus está usando o culto de hoje para tratar com a gente. Seja pela verdade. Mesmo que isso precise você baixar um pouquinho o padrão de vida. Talvez está numa fantasia que o vizinho fez, o vizinho comprou, o parente comprou, e você foi de gaiato, foi junto, comprou e fez, se lambuzou todo financeiramente. Está errado. Alguém trocou o celular, é onda isso, né? Sai números novos e alguém fica no desespero, porque o amigo trocou. Para que isso aí, para de besteira. Seja pela verdade, qual é o que você tem a condição? Ah, o que eu tenho a condição é esse aqui. Se contente com isso aí. Mas e o outro? Uai, o outro não é ainda o momento. Você pode almejar ter ele um dia, mas não é o momento. Amém. Coloca de pé, vamos orar. Em linhas gerais, irmãos, eu quero aproveitar, olha só, hoje é um dia festivo. Hoje é um dia que a gente tirou para agradecer ao Senhor por quase 2 décadas desta casa de oração. Mas eu não quero perder, mesmo que seja um momento festivo, a direção do Senhor. E qual que é a direção que Deus nos dá hoje? É para marcar nossas vidas mesmo. Qual é a direção? Deixar a mentira. Não levarmos as coisas no oba-oba, não levarmos as coisas no mundo de fantasias, só para querer provar sabe lá o que para quem. Pela verdade acabou-se. Amém, gente? Fecha os teus olhos, no nome de Jesus. Oh, Senhor, trata conosco mesmo, Senhor. Trata conosco mesmo, Senhor. Não sei a quem vale a mensagem, mas o Senhor trata com todos nós, desde o altar, desde a qualquer outra parte. O Senhor é pela verdade. Se porventura, Senhor, nos enrolamos em questões desta vida, se porventura caímos no laço da mentira, e hoje, para sustentar uma mentira, mentimos de novo e de novo, de novo e novamente. Nos perdoe, Senhor. E se porventura temos levado uma vida, até espiritualmente falando, de desobediências, de mentiras, de faz de conta, de dupla personalidade, de querer provar algo para alguém, só para poder ser aceito, só para poder ser ou fazer parte de um grupinho. Oh meu Deus, tenha misericórdia das nossas almas, porque se assim fazemos, nós precisamos nascer de novo.
Precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelos nossos pecados e recomeçar. E dizer que precisamos de ajuda. Ajude, Senhor, quem se enrolou financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, e que hoje se tornou tão complicado consertar as mentiras, porque algumas delas talvez vai representar até financeiramente, algumas delas talvez vai representar até emocionalmente, talvez alguém saber que ele ou ela não é tudo que diz que é. Oh meu Senhor, oh meu Senhor, fale com Deus agora. A oração de agora é uma oração de conserto. A oração de agora é aquela oração de dizer: Senhor, se pequei, me perdoa. Se falhei, se entristeci ao Teu Espírito Santo, se deixei o Senhor aborrecido por algo que fiz ou deixei de fazer, seja pela mentira ou qualquer uma outra ação, lava-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, limpa-nos completamente, em nome de Jesus. Fale, 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 fale com o Senhor. Fale, fale, fale com o Senhor. Purifica-nos, Senhor, e ficaremos e seremos alvo mais do que a neve. Que entre nós, Senhor, haja e seja tudo pela verdade, sem nenhuma meia conversa, sem nenhuma coisa obscura, umas letras miúdas, não, tudo às claras, tudo limpo, limpo e cristalino, porque é neste ambiente que o Senhor fica feliz, é neste ambiente que alegra o Espírito Santo. E aquele casal se manteve em uma mentira, até que a morte bateu à sua porta. Ah, meu Rei, ajude-nos, Senhor, ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, oh, aleluia. Oh, Jesus, fale, 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 fale com o Senhor. Faz de mim, Senhor, um santuário para o Teu louvor, Senhor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, puro e santo e verdadeiro, e com graça, serei, Senhor, serei, Senhor, santuário, santuário em seu louvor, em seu louvor. É a tua oração cantada. Vamos mais uma vez. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, e com graça. Serei, Senhor, serei, Senhor, santuário, santuário em seu louvor, em seu louvor. Esse é um daqueles hinos
que você ora cantando: faz de mim, Senhor, peça, peça, um santuário puro e santo, puro e santo e verdadeiro, e verdadeiro, e com graça serei, Senhor, santuário em seu louvor, santuário em seu louvor, santuário em seu louvor, tudo pela verdade. E eu peço ao Espírito de Deus que essa mensagem trabalhe em nossos corações. Essa semente, ela não vai ser perdida, ela foi plantada em boa terra. E que ao longo dos dias, principalmente dos próximos dias, examinemos muito bem quão verdadeiros somos em tudo o que fazemos, as verdadeiras intenções, as verdadeiras motivações, porque para o Espírito de Deus, tudo vê, tudo sabe, que sejamos verdadeiros. E você diga: assim seja, tudo pela verdade. Amém, amém? E aplauda ao Senhor, irmãos, aleluia, tudo pela verdade. Sente-se um minuto enquanto eu despeço aqui. Tudo jóia, Deus te abençoe. Neste culto, neste horário, não é hábito nosso entrar ao vivo, mas hoje, por obra divina, Deus permitiu, a gente chegou aí a você. Então talvez alguém de supetão esteja nos vendo, bem-vindo. Falo daqui da cidade de Blumenau, Santa Catarina. A casa de oração aqui nessa cidade está completando, nesse mês de agosto, 19 anos. E a gente separou hoje, domingo, para dizer obrigado, Jesus, por esse dia e por essa quase 2 décadas que Ele nos deu, não é? Deus abençoe tantos que passaram por aqui, cooperando, ajudando, ofertando, dizimando ou pregando, como os pastores anteriores, e que eles sejam alcançados também, onde quer que estejam, hoje, agora e nesse instante. Tudo bem? E quanto a você que vai acompanhando do outro lado, vai aparecer aí nosso zap. Se você desejar fazer contato conosco, fique à vontade, seja talvez informações, seja talvez saber quando há cultos, ou seja também fazer parte da nossa lista de amigos, ou porventura, alguém que queira até ofertar e dizimar, através do nosso zap, você também recebe as devidas informações, tudo bem? Deus te abençoe. Vamos despedir do amigo em casa aplaudindo ao Senhor, bem forte. Deus te abençoe. Minha irmã, hoje estamos comemorando 19 anos da Igreja da Graça aqui em Blumenau. A irmã tem algum depoimento, um testemunho para compartilhar conosco? Sim, eu tenho um testemunho sim. O testemunho é minha filha, foi batizada, né? Menos de um ano eu estou aqui na igreja, eu voltei para os braços do Senhor, né? E meu genro também que foi batizado, isso para mim foi uma graça. Agradeço a Deus, a todos vocês, que sempre nos trata bem, sempre está de braços abertos para nós aqui. Eu me sinto maravilhosamente bem, tá? Agradeço a Deus, primeiramente a Deus, né? Por Ele me trazer de volta aonde eu estou hoje. Eu não quero sair nunca mais da presença do Senhor. Parabéns, né? Para a igreja, 19 anos, pena que eu não estou completando 9 anos, mas é como se eu estivesse aqui há 19 anos.
né? Então agradeço a Deus, primeiramente, agradeço o pastor Sodré também, e a palavra de hoje foi maravilhosa. Temos que ser verdadeiros, irmão. É por isso que aqui é abençoado, porque somos verdadeiros. Eu quero dizer para todos vocês, vivam na verdade. Tá bom? Ô, Glória. Obrigada, minha irmã. Deus te abençoe. Pois é, amigo, tá muito claro isso, hein? Não minta. O casal Ananias e Safira teve esse péssimo defeito de mentir ao Espírito Santo. A verdade é, podemos esconder alguma coisa do Senhor? É óbvio que não, né? Mas a grande lição é que nós sejamos verdadeiros. Você já notou que foi esse o tema, né? Precisamos ser verdadeiros em nossos relacionamentos, seja marido e mulher, seja patrão, funcionário ou o inverso, é necessário cuidarmos disso. Eu creio que o Senhor já tratou contigo, eu creio. Agora me resta orar. Vamos orar e completar? Amado Deus, nós oramos, apresentamos agora a vida de cada pessoa que vai acompanhando. Oro por alguém, meu Senhor, que tem se enredado, se enrolado em mentiras. E a mentira número 1 tem que ser ajudada por uma mentira número 2 para poder ocultar certas verdades. E sabe lá até onde isso vai. Meu Deus, coloca a tua mão e dê juízo para quem está enrolado em mentiras e que entenda que mentira deixa o Espírito de Deus entristecido. O Senhor é pela verdade, Ele quer também que nós sejamos verdadeiros. Oro, meu Deus, com casais que não estão sendo verdadeiros um com o outro. Oro, meu Deus, com namorados que não estão sendo honestos e verdadeiros uns com os outros. Oro, meu Deus, até com aquele que pensa que pode ocultar, esconder alguma coisa do Senhor, que seja verdadeiro também. Oro e sei que o Senhor já nos ouviu. Obrigado, Senhor. Amém. E registro também que no dia de hoje, dia 29 de agosto de 2021, nós tiramos o dia para poder engrandecer ao nosso Senhor por 19 anos de fundação da igreja aqui na cidade de Blumenau. A igreja como um todo é do ano de 80, já tem 41 anos, mas na cidade de Blumenau completou no mês de agosto de 2021 19 anos. Então daqui eu digo obrigado, Jesus. E na oração ao longo do dia hoje, os nossos amigos que vieram são testemunhas, eu pedi a Deus que alcançasse cada pessoa que ao longo desses 19 anos compartilhou conhecimento, ajudou, cooperou, ofertou, dizimou ou quem sabe até pregou, pastores anteriores ou até o primeiro pastor desta casa. As nossas orações eu creio que os alcançaram. Deus te abençoe, viu? Dia bom para nós e recomendo, faça aí uso das redes sociais para diminuirmos a nossa distância. Eu estou no Insta, no YouTube, no Facebook, em todas essas plataformas, basta procurar por PR Sodré. Tudo bem? Deus te abençoe, até a próxima. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. De novo, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, de novo, vem junto. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Diga daí, muitos anos. E aplauda ao Senhor bem forte, irmão. E diga graças a Deus. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre, que o Senhor te abençoe. De Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30.
sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.